É sobre a Covid-19, riscos, oportunidades e paradoxos para a gestão do conhecimento. Conosco nesta sessão, esta sessão integra-se no programa de webinars para a administração pública, que o INA tem vindo a realizar desde o dia 28 de abril, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esta sessão terá dois momentos. Um primeiro momento teremos a apresentação do Dr. Pedro Gomes Sanches, o nosso convidado de hoje, técnico superior do Gabinete de Planeamento e Estratégia do Instituto de Segurança Social, a quem desde já agradecemos o nosso convite, ter aceito o nosso convite. Após a realização do Dr. Pedro Sanches, haverá um momento de respostas às questões que, entretanto, os participantes podem ir colocando na ferramenta que têm disponível no vosso ecrã, que se designa por QIA, de Questions and Answers. Nesta sessão está ainda também o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa, a quem também desde já agradecemos o apoio e a presença. Já temos bastantes pessoas a entrar, acho que podemos começar a nossa sessão e vou passar a palavra ao Dr. Pedro Sanches. Então, muito boa tarde. Antes de mais aqui alguns agradecimentos, agradecer ao INA pelo convite, pela confiança e pelo privilégio que me dão de estar aqui convosco numa iniciativa destas e agradecer aos participantes que estão a entrar na sala neste momento. Chegou-me ontem a informação de que teriam feito a inscrição para participar neste webinar 1.600 pessoas. E sobre esta demonstração de interesse, eu acho que há aqui algumas coisas que importa dizer. A primeira é que há nestas matérias, junto dos trabalhadores da administração pública, um grande interesse. E, enfim, o interesse e a curiosidade é sempre nesta matéria um sinal de esperança. Depois, que o INA e o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública fizeram bem em apostar neste modelo, porque isto é sinal de que há quem patrocine e quem dê corpo a iniciativas de trabalho colaborativo. Depois, dizer ainda que houve quem fosse capaz de, nesta situação em que vivemos, ter transformado os constrangimentos e o confinamento em oportunidades e em abertura. E isto é sempre uma marca essencial de quem tem a capacidade de inovar. E, finalmente, dizer que, às vezes, as parcerias resultam e não ficam só no papel, e este é um exemplo feliz disso. Esta parceria com a FCT, com a FCCN e com o INR provam bem que uma mobilização em função de um propósito específico vale sempre a pena e resulta bem. Bom, eu podia acabar este webinar aqui, porque isto é quase uma síntese daquilo que eu vos vou dizer assim. Considerem estes 4 pontos que vos referi sobre este evento um sumário executivo do que vos vou dizer a seguir. Deixem-me, no entanto, dizer do que é que eu não vou falar, porque quando se fala de gestão de conhecimento é fácil cair nesta tentação. Eu não vos vou falar de sistemas de informação, eu não vos vou falar de gestão documental, nem de procedimentação e normalização da atividade, e também não vou falar sobre a obsessão do controle ou de como lhe dar aso nas organizações. Não porque cada uma destas coisas, a última seguramente não formulada nestes termos, não que nenhuma destas coisas, como dizia, não seja importante e porventura muito útil para a gestão do conhecimento, mas porque nenhuma delas é em si só gestão do conhecimento. Assim, vou procurar tecer aqui algumas considerações sobre o que é que eu entendo e, enfim, tentar vincar aqui alguma mensagem que vos quero passar sobre o que é que entendo por gestão do conhecimento e ter aqui um olhar particular para a administração pública e depois explorar aqui de uma forma se calhar um bocadinho contraintuitiva e se calhar não estavam muito à espera, explorar o impacto que a gestão do conhecimento, tal qual
ela é feita nas organizações de ponta, designadamente na indústria farmacêutica, nos laboratórios de investigação, nas universidades. Qual o papel, qual o impacto que esta gestão de conhecimento está a ter no combate ao Covid-19. E depois, enfim, como a Jesus anunciou, vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho, vocês colocam algumas questões e eu vou tentar responder. Antes, porém, queria contar-vos uma história que eu acho que é um bom início para falarmos sobre gestão de conhecimento. Doutor Pedro, peço desculpa interrompê-lo, mas veja se tem o seu som suficientemente alto, porque temos aqui algumas pessoas a queixarem-se de não perceberem bem as palavras e de estar um bocadinho baixo. Pode também ver pela questão dos movimentos, está bem? Ok. Eu vou estar atenta, continuo. Veja nas configurações de microfone. Assim ouvem-me melhor? Ou não? Pois, eu estou a ouvi-lo bem, só às vezes há determinadas alturas que aparece um corte. Agora estamos com interferência. Assim, talvez? Assim, tudo bem, sim. Vou tentar ser um bocadinho mais disciplinado nos movimentos e nos gestos. É isso, ok, certo. Obrigada. Estava a contar-vos uma história. Queria contar-vos a história do elefante e dos homens cegos. É uma história indiana e é uma história cuja primeira versão remonta a 1000 anos antes de Cristo. É uma história interessante porque chega um animal estranho que ninguém conhecia a uma aldeia indiana e um conjunto de homens cegos resolvem ir conhecer este animal. O animal chama-se elefante, eles não tinham nenhuma informação acerca do elefante e mobilizaram os sentidos que tinham e, designadamente, aquele que lhes parecia mais adequado para poderem ter uma percepção e um conhecimento do que era o elefante. Então há um que toca na tromba, agarra a tromba e diz, bom, o elefante é como uma cobra, muito grossa, mas é uma cobra. Há um outro que se agarra à perna do elefante e que diz, não, mas o elefante, na verdade, é como um pilar, como um tronco de uma árvore. Há um terceiro que toca na lateral do elefante e que diz que o elefante é como uma parede. Há um quarto que toca na cauda do elefante e diz que o elefante é como uma corda. Há um outro que toca na pesa do elefante e diz que, na verdade, o elefante é como uma lança. Bom, porquê é que eu vos conto esta história? Porque esta história é uma boa metáfora daquilo que se passa nas nossas organizações. Se vocês repararem, cada um de nós tem uma visão parcelar das organizações em que trabalhamos. Temos uma visão parcelar do real. Cada um considera, por força da sua experiência, que a sua visão é a visão verdadeira. Quem é que o pode censurar? E depois, cada um desconfia da interpretação que o outro faz do mesmo real, quando mesmo, às vezes até, a considerando absurda se a visão que o outro tem for muito distinta da nossa. Se quiserem, na velha versão platónica de conhecimento, em que o conhecimento é a interseção da crença, aquilo em que nós acreditamos que é verdade, de verdade que é atestada pelos factos, e da justificação, da capacidade que nós temos de explicar porque é que aquilo em que acreditamos que é verdade, nós, nesta história do elefante e dos homens cegos, temos um bom exemplo de conhecimento, porque todos eles, na verdade, estão detentores de conhecimento, mas é um conhecimento muito parcelar, é um conhecimento individual, e dificilmente podemos considerar que há ali conhecimento organizacional. Ainda que haja uma grande oportunidade de gestão do conhecimento, e eu acho que nós lá vamos chegar ao longo deste webinar. Mas, então, qual é a melhor forma de tornar este conhecimento organizacional? Qual é a melhor forma, qual é a melhor abordagem, quais é que são os aspectos essenciais para a generalização destes diversos conhecimentos individuais? Eu acho que devemos começar pelo princípio, e uma vez que estamos a falar
sobre gestão do conhecimento, se calhar depois desta história sobre conhecimento, falar um bocadinho sobre gestão. Nós vivemos durante muito tempo com um paradigma dominante que ainda hoje faz marca significativa na forma como nós olhamos para isto nas nossas organizações, que é se calhar bem ilustrado por uma frase do Peter Drucker que diz: o que se mede, melhora. Esta tese assenta na ideia de que só se gere o que se mede. E o que não se mede, não se gere. É uma visão mecanicista, positivista de gestão. Já ouvimos isto muitas vezes e já dissemos isto muitas vezes. Ora, esta visão dominante na gestão, que foi dominante durante boa parte do nosso tempo de vida, foi muito promotora do crescimento da economia. Uma economia assente em recursos materiais, onde os ganhos de produtividade advêm da poupança de matérias-primas, de ganhos de tempo, onde os layouts fabris, onde a programação dos tempos de manutenção, os sistemas de produção just-in-time, os Kaizen e por aí fora, imperaram, e ainda imperam em algumas indústrias. Esta visão é absolutamente explicativa e é absolutamente virtuosa. A economia dos tangíveis, se quiserem, onde tudo, ou pelo menos, para usar a lei de Pareto, pelo menos 80% de tudo se pode medir, vive muito bem e cresce ainda melhor com este paradigma. Mas depois temos aqui uma outra visão, se quiserem uma antítese, ilustrada por uma frase de um pensador destas áreas, chamado Henry Mintzberg, que diz que a gestão é, acima de tudo, uma prática onde a arte, a ciência e o manuseamento se encontram. Para esta antítese, na confluência da ciência, mas também e sobretudo da arte e do manuseamento, traz-nos uma metáfora mais orgânica e, por força da ideia de tato e de arte, menos positivista. Quando a atividade económica ficou mais centrada nos serviços, e mais do que isso, nos intangíveis, a corrida às métricas, por força do paradigma dominante, foi enorme. A necessidade de se encontrar indicadores para toda a atividade forçou muitas vezes a que a disciplina do planeamento se especializasse em inventar métricas. Ora, estas invenções muitas vezes acabaram por colidir com a falta de aderência ao real e com os operacionais muitas vezes a não se reverem nas mesmas. Provavelmente muitos dos que estão a assistir já se encontraram nessa situação. A necessidade de encontrar métricas muito forçadas para a atividade e depois de consolidados os indicadores não se reverem grandemente nos mesmos e até menosprezá-los e atribuírem-lhes pouca importância. Deixem-me contar-vos uma piada. Este mesmo Mintzberg escreveu um livro muito importante em 94 chamado The Rise and Fall of Strategic Planning. Conta uma história muito engraçada que diz ele que o planeamento estratégico ao longo dos anos e por extensão toda esta corrida aos indicadores foi um bocadinho como a dança da chuva para os índios. Não fazia chover, mas nós dançávamos cada vez melhor. E também um bocadinho nas organizações. Não é que nós tenhamos passado a controlar melhor necessariamente. Não é que isto tenha dado muitas vezes um grande impulso à gestão, mas indubitavelmente sofisticámos muito a técnica. Enfim, para quem está aqui a assistir, trabalhou na área da formação, quem é que ainda se lembra das intermináveis discussões em torno do ROI, Return on Investment, e como é que, da formação, e como é que nós o íamos aferir, como é que íamos conseguir isolar o efeito da formação. Dito isto, entre a tese que vos apresentei dominante e esta antítese, eu parece-me que é muito útil nós tentarmos encontrar sínteses virtuosas. E, enfim, esta síntese não significa que devemos abandonar a necessidade e a vontade de medir a atividade económica e produtiva. Bom, mas também não deve, pelo contrário, dizer que devemos continuar a investir recursos em mensurações de eficácia e utilidade muito discutível. Eu estou convencido que a síntese é mais do que... enfim, nós podemos ter aqui assim uma atitude um bocadinho de meias tintas quando falamos de síntese, que é dizer que deve ser tudo e fazer tudo e depois acabar por não ser nada e não fazer nada.
Eu acho que as sínteses virtuosas não têm que ser isso. Eu acho que medir e controlar para promover o crescimento e potenciar o crescimento e o conhecimento, sim. Mas quando se opta por medir, tem que se fazer isso de forma séria e consequente. Não só com os indicadores e com os seus resultados, mas com o método de aferição desses mesmos resultados. Mas não podemos perder o foco. Não podemos esquecer o essencial. E nisso perceber, sobretudo em atividades onde o intangível é mais dominante, quais é que são as condições que melhor favorecem esse crescimento. E até se um excesso de controlo não vai matar essa potencialidade de crescimento do conhecimento. Eu aplicaria nesta matéria a regra do tanto quanto. Usar cada paradigma tanto quanto ele mais nos aproximar do nosso propósito final. Mais vale ter ambas as perspectivas presentes e estar atento às circunstâncias e necessidades e com isso poder escolher que seguir uma one best way da gestão de forma cega, apesar dos danos colaterais que nós sabemos que ela irá causar. Agora, um bocadinho sobre a gestão do conhecimento. As perspectivas disciplinares de base com que se olha para a gestão do conhecimento, as expectativas que dela se têm, as funcionalidades que se lhe atribui, faz da gestão, se me permitem aqui um bocadinho, uma liberdade linguística, uma espécie de albergue espanhol, onde se pode encontrar tudo, enfim, e tirar pouco. Um levantamento recente elencou 60 definições diferentes para a gestão do conhecimento. Isso não facilita nada, nem o entendimento, nem a sua implementação. Eu não vos vou listar as áreas disciplinares que têm tratado a gestão do conhecimento, mas são enormes, desde a ciência organizacional, à educação e formação, à bibliotecária, enfim, há uma série de áreas de saber que se têm dedicado muito afincadamente à questão da gestão do conhecimento. E muitos de vós, ouvindo isto, dirão que, apesar de tudo, esta multidisciplinaridade não só não é incompatível, como é desejável. E eu direi que tem razão. Mas é importante saber do que é que se está a falar e o que é que se pretende implementar e, sobretudo, alinhar organizacionalmente expectativas. E este alinhamento de expectativas, eu espero poder, lá mais à frente, falar um bocadinho sobre isso. Este alinhamento de expectativas dentro da organização é essencial para que o conhecimento floresça e para que a gestão do conhecimento se possa fazer. Enfim, ainda no domínio da gestão do conhecimento, eu queria mostrar-vos aqui, não sei se vou conseguir, compartilhar aqui a tela para vos mostrar aqui uma definição de conhecimento organizacional. Ora, não é aqui, desculpa. Aqui. De conhecimento organizacional, de acordo com uma norma que todos bem conhecem, a ISO 9001-2015, que define isto da seguinte maneira: conhecimento organizacional corresponde ao conhecimento que a sua empresa adquiriu ao longo do tempo e que torna possível que ela execute os processos que possui e assim forneça produtos e serviços que o seu cliente e as outras partes, forneça produtos ao seu cliente e a outras partes interessadas. E depois, que a organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação dos seus processos e que este conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária e ao abordar as necessidades e tendências de mudança, a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou aceder a qualquer conhecimento adicional necessário. Enfim, eu queria agora voltar a sair. O que é que esta definição nos diz?
esta definição centra-se muito no que é que a organização faz. E fica também muito centrada no estritamente necessário. E mais, tem aqui uma lógica muito alicerçada na explicitação do conhecimento. Esta ideia de que o conhecimento é passível de registro, de explicitação. Deixem-me dar-vos aqui uma opinião sobre este. A gestão do conhecimento tem que estar enraizada na cultura da organização. A gestão do conhecimento é uma questão de cultura organizacional. Um evento excepcional, por exemplo, como o Covid-19, pode ser um trigger, um desbloqueador para o seu desenvolvimento. Mas eu sublinharia aqui, e classificaria esta crise pandémica dessa forma, a ideia de necessidade. Um evento que exige uma resposta da organização. É por isto que olhar para a gestão do conhecimento apenas na perspectiva da explicitação de processos, na elaboração de orientações de trabalho, na definição de normas, na definição de fluxos, com base no que se sabe, sendo uma abordagem importante e porventura necessária para quem não a tem, está longe de endereçar a resposta ao imprevisto e ao novo. E diria agora, e simplificando, que a gestão do conhecimento deve assentar, sem embargo de sistemas de informação e de procedimentação normativa, em premissas de abertura, de partilha, de experimentação, de escuta ativa e de tolerância ao erro. E foi por isso que as primeiras palavras que vos disse na abertura deste webinar funcionariam quase como um sumário executivo. Isto é um mantra da gestão do conhecimento, esta ideia de abertura, de partilha, de experimentação, de escuta ativa e de tolerância ao erro. E isto é cultural. E é por isso que o alinhamento organizacional e o alinhamento de todas as pessoas dentro da organização são tão essenciais para que isto possa vingar. Por mais tecnologia que as organizações tenham, por mais formalização de procedimentos e por mais narrativas oficiais sobre a gestão do conhecimento que as organizações produzam, se este aspecto cultural não for salvaguardado, a organização não aprenderá mais, nem aprenderá melhor. E há uma coisa que para mim está implícita no que disse, mas pode não ter ficado claro, e que é o complemento do mantra de que estava a falar, que é a necessária abertura ao exterior, a imprescindível abertura ao mercado, ao cidadão, às tendências da sociedade. Dito isto, e sublinhada a questão da cultura, e porque estamos no setor público muito regulamentado, como a administração pública, em Portugal, eu acho que vale muito a pena olhar para as suas características e tentar encontrar aqui obstáculos e oportunidades. A McKinsey, em 2017, publicou um relatório sobre o setor público. Diziam eles que os governos, muitos governos, melhoraram drasticamente a sua produtividade nos últimos anos, enquanto que outros ficaram para trás. E essas descobertas apontam para um grande prémio, se os governos puderem aprender com os seus pares, com melhor desempenho e aplicar inovações globais nos seus próprios países. E quantificam em trilhões de dólares em poupanças ou em melhoria significativa dos resultados para a sociedade. Bom, dizem eles que essa partilha de conhecimento traduzida em melhoria sustentável da produtividade só ocorre se os governos examinarem atentamente os seus talentos, tecnologia, processos e governança. Eu sei que tenho estado aqui muito a batalhar na tecla da cultura, das pessoas e dos talentos, porque sei que o mainstream tem focado muito a importância dos sistemas de informação, da tecnologia e dos sistemas de gestão da qualidade e da normalização dos processos. Eu acho que no meio deste balanço haveremos de encontrar mais uma vez aqui uma síntese virtuosa. Mas quando eles dizem talento, tecnologia, processos e governança,
no fundo, é o triângulo dourado que todos nós conhecemos, de que todos nós já falámos e que todos nós já ouvimos falar. É o triângulo virtuoso das pessoas, processos e tecnologia, a que eles acrescentam aqui a ideia de governança. Diz ainda o relatório da McKinsey que para aproveitar estas oportunidades, e aí a McKinsey toma o meu partido, o relatório aponta para a necessidade de uma estratégia eficaz na função da gestão de pessoas. E que essa estratégia se centra em 5 questões-chave de acordo com eles. Compreender as perspectivas e a capacidade e as capacidades, as skills, ao longo de toda a estrutura governativa. Construir uma força de trabalho ágil, antecipar as transições de liderança, simplificar e alinhar os processos de gestão de pessoas ao longo de toda a administração e compreender e mitigar os riscos associados à gestão do talento. E quais é que são os riscos para a gestão do talento? Eu agora vou tentar compartilhar aqui outra vez a tela para vos mostrar um gráfico que é muito esclarecedor e que se centra nos millennials e nas preferências que eles têm em matéria de mercado de trabalho. O que é importante para os millennials? Um trabalho com significado, que faça sentido. Se quiserem, um trabalho que esteja perfeitamente alinhado com a estratégia organizacional e que eles percebam qual é o seu propósito. A flexibilidade e a autonomia no desempenho das funções. A conexão, a existência de mentoring, o apoio individualizado, a possibilidade de um avanço, de uma progressão na carreira mais rápida, a possibilidade de variedade nas funções, das funções serem desafiadoras, de haver mobilidade, de haver reconhecimento e apreciação pelo trabalho e por aí fora vai. O que é um obstáculo para os millennials no mercado de trabalho? É quando temos excesso de hierarquia, é quando temos excesso de burocracia, é quando as promoções surgem mais lentas do que o desejável, é quando não têm a oportunidade de dizer nada sobre aquilo que estão a fazer, é quando não lhes é dado feedback sobre aquilo que fizeram, é quando não têm a perspectiva de desenvolvimento. Enfim, eu acho que todas as organizações, sem exceção, deviam parar aqui um bocadinho para pensar neste relatório, nos sinais que este relatório nos trazem. Mas para aqueles que de entre vós estão a confirmar expectativas, dizendo eu já sabia que isto era assim, isto não há nada a fazer, e é qualquer coisa que não depende de mim, deixem-me contrariar essa visão mais imediatista e mais negativa. Eu estou convencido que há alguns sinais, e podemos discutir isso se quiserem a seguir, que há alguns sinais positivos que nos levam a crer que é possível mudar isso. Porque, se vocês quiserem, isto não pode ser só visto na perspectiva muito macro e dizer o contexto político, o enquadramento jurídico não nos permite fazer. Da mesma maneira, também não pode ser só visto à escala micro e dizer, bom, está bem, isso é tudo muito bonito, ou isso é tudo muito feio, mas a minha chefia é péssima ou a minha chefia é ótima. Todos nós, nas diferentes posições que ocupamos nesta cadeia de poder, temos a obrigação de dar um contributo no sentido de melhorar. Mas é bom saber para que caminho é que queremos seguir. Deixem-me agora apresentar-vos alguns paradoxos, e eu, mais uma vez, também deixaria para a discussão seguinte, que surgem com o Covid-19. Se o conhecimento
é algo, como temos estado aqui a ver, estimulado pela troca e pela partilha e pelo contacto, como é que o confinamento, o distanciamento social, não só são compatíveis, como até podem estimular esse conhecimento. Se as ferramentas de trabalho, paradoxo 2, se as ferramentas de trabalho colaborativo, isto, por exemplo, que estamos a utilizar, o Zoom e os Teams desta vida, já existiam antes, porque é que não os estávamos a utilizar plenamente? Aqui um bocadinho lateralmente ao tema da gestão do conhecimento, mas muito pertinente face ao tempo que vivemos, se gasta mais tempo, se se gasta menos tempo nas deslocações para e do trabalho, porque é que há relatos de que o tempo falta? O paradoxo 4, se há 3 meses e meio, antes de qualquer vislumbre desta crise pandémica, a maior parte dos que hoje estão em teletrabalho tivessem pedido nas vossas organizações para estar em teletrabalho, ele teria sido autorizado? Enfim, eu acho que são questões que se colocam, que são muito pertinentes e que vale muito a pena discutir, para desmontar um bocadinho o mito desta força inexorável que nos impede de mudar. Não é assim. E a evidência tem-nos mostrado que não é assim. Agora, para concluir, queria, como vos tinha dito, olhar aqui um bocadinho para o efeito que a gestão do conhecimento, tal qual apresentei, ou tentei apresentar até aqui, contribui para a luta contra o Covid-19. Porque é que, pela primeira vez na história da humanidade, o mundo inteiro, a meio de uma pandemia, olha com tanta confiança para o futuro e quase com a certeza de que a vacina aparecerá, que a medicação mitigadora dos efeitos do vírus aparecerá e que mecanismos de controle de base tecnológica que já existem nos podem ajudar a diminuir a propagação do vírus, designadamente numa segunda vaga que se adivinha, ultrapassada a surpresa desta primeira. Vocês, se lerem desde a Guerra do Peloponeso há 2500 anos, até Montesquieu há menos, passando pela crónica do Fernão Lopes sobre a crise de 1383-85, todos os relatos que há de crises pandémicas não apresentam nenhum sinal de esperança. Esta é a primeira vez que nós olhamos para isto com certeza de que isto vai passar e de que no final vamos todos ficar bem. Porquê? Eu visitei aqui, olhei com mais atenção para o que é que estava a acontecer na indústria farmacêutica. Deixem-me dizer-vos que o processo normal para a produção de uma vacina dura normalmente entre 10 a 15 anos. Entre primeiras experimentações, primeiros testes, aprovações e lançamento no mercado, pode passar entre 10 a 15 anos. Deixem-me falar-vos agora um bocadinho da cronologia do vírus. O primeiro caso em Wuhan que aconteceu e que foi divulgado, sabemos agora que tinha acontecido antes, mas o primeiro caso divulgado ocorre a 31 de dezembro do ano passado. No final de janeiro é divulgado pelos chineses o genoma do SARS-CoV-2. E uma semana depois já havia desenvolvimento científico na Alemanha. Dar aqui assim alguns números muito rapidamente. Vacinas. A 18 de fevereiro, portanto, nós conhecemos o genoma no final de janeiro, a 18 de fevereiro já tínhamos 21 candidaturas a uma vacina e a 11 de abril tínhamos 70. Relativamente aos tratamentos para mitigar os efeitos, em janeiro tínhamos testes em 2, em final de abril tínhamos testes em 183. Isto num tempo em que, para dar resposta a uma pandemia destas, as famílias se fecharam em casa e os países se fecharam nas suas fronteiras, a comunidade científica abriu-se largamente à cooperação. A multiplicidade de consórcios para descobrir a vacina é absolutamente impressionante.
Desde logo, dois dos maiores gigantes da indústria farmacêutica, a GlaxoSmithKline e a Sanofi, uniram-se para trabalhar em conjunto na descoberta de uma vacina. O consórcio da Fundação Bill Gates junta todos os gigantes na partilha do conhecimento, junta quase todos os gigantes na partilha de conhecimento e em bibliotecas de compostos, que é um elemento essencial para o desenvolvimento da vacina. E a Johnson & Johnson prevê conseguir iniciar os ensaios clínicos da fase 1 desta vacina em setembro deste ano e estima que os primeiros lotes estejam disponíveis para uso em contexto de emergência a partir do início de 2021, numa parceria também com a BARDA, a Biomedical Advanced Research and Development Authority, uma instituição norte-americana. E eu fui ouvir o responsável pela gestão do conhecimento da Johnson & Johnson, que é aparentemente a mais bem posicionada para colocar uma vacina no mercado, quer pela informação que divulgou, quer também pela capitalização bolsista das últimas semanas. Se vocês olharem para a capitalização bolsista da Johnson & Johnson, sabem que alguma coisa de bom para eles está a acontecer, e acontecendo alguma coisa de bom para eles, acontece alguma coisa de bom para o mundo no cenário em que vivemos. E os aspectos que ele destaca para a sua gestão do conhecimento são os seguintes. A convicção de que, do valor do muito que vem de fora. A ideia de que há, para lá das fronteiras da organização, muito saber que tem que ser valorizado. A importância do empreendedorismo e da iniciativa. E o cuidado em promovê-lo. Quer o empreendedorismo e a iniciativa surjam dentro da fronteira da empresa, quer eles surjam fora e criar condições para os apoiar, trazendo-os para dentro quando este empreendedorismo e esta iniciativa surge fora. Depois a ideia de aproveitar todas as vantagens do trabalho que já foi feito. Aqui o repositório, o saber acumulado, e fazer a mesma coisa com todo o saber que não está na empresa. É, se quiserem, um bocadinho uma diluição das fronteiras organizacionais. Uma absoluta abertura ao outro que aqui está em causa. E, refere ele, a importância das parcerias. Enfim, sintetizando a ideia da total abertura à colaboração externa. A empresa não como uma entidade fechada, mas como um hub de empreendedores, beneficiando toda a estrutura instalada. Eu acho que isto são lições muito importantes que este tempo que vivemos nos devem fazer pensar. E agora, para terminar, e passar a palavra a Jesus, e responder aqui algumas questões que vocês tinham colocado, voltar à história do elefante e dos homens cegos, para, em síntese, referir os aspectos essenciais para o desenvolvimento do conhecimento. Lembram-se da história? Só se conhece aquilo com que se toma contacto. A experiência é um aspecto central do conhecimento. A partilha com o outro, a abertura a outras perspectivas é essencial para o conhecimento. O risco de ousar, e quando eu digo o risco de ousar, falo do outro lado da medalha, que é a absoluta necessidade de ser tolerante ao erro. E a curiosidade, a vontade de querer ir para lá daquilo que se vive, para lá daquilo que se conhece. E é a cultura organizacional, o alinhamento coerente da gestão, nas normas, nas práticas, na gestão de pessoas, na relação com o cliente, está na chave de tudo isto. Só assim, todas as vertentes instrumentais sobre as quais nós tantas vezes passamos tanto tempo a falar, como os sistemas de gestão da qualidade ou os sistemas de informação, podem, de facto, contribuir para o conhecimento organizacional. E era isto. Muito obrigada, Dr. Pedro Gomes Sanches, pela sua apresentação e pela partilha que nos trouxe aqui hoje, esta tarde. Nós temos algumas perguntas, entretanto, os participantes também podem ir colocando outras. Relembro que têm
uma ferramenta para colocar as perguntas ao nosso orador, de Questions and Answers, que está no vosso ecrã. Começo pela primeira já, Sara Timóteo, antes de mais dá os parabéns pelo webinar tão interessante, e depois faz uma pergunta relacionada com qual a melhor forma de proceder ao alinhamento organizacional de expectativas. Deve este alinhamento obedecer à recomendação da extensão necessária? Quer fazer mais uma ou outra e eu respondo depois em conjunto, ou quer que eu responda uma a uma? Se calhar é melhor, porque depois podemos nos esquecer. Eu vou fazendo essa gestão, mas é como preferir também. Obrigado, Sara, pela pergunta. Esta é uma pergunta central, porque esta pergunta responsabiliza muito a gestão dos organismos. Como é que se promove o alinhamento? Deixem-me dizer como é que não se promove o alinhamento. Não se promove o alinhamento tomando decisões em cúpula que são passadas fragmentadamente para o resto da organização, sem se dar uma visão de conjunto. É fundamental que a pessoa que está no seu local de trabalho, por mais monótona seja a sua tarefa, por mais desmobilizadora que seja o seu dia-a-dia, essa pessoa está a dar um contributo essencial para algo verdadeiramente essencial. Quando se fala, em teoria, no alinhamento dos objetivos estratégicos aos objetivos operacionais, nós temos que pensar, temos assistentes operacionais em tarefas, porventura, que nós consideramos de menos valor acrescentado, ou assistentes técnicos que estão a desempenhar funções muito burocratizadas e muito rotinadas, mas temos que pensar que essas tarefas que eles estão a desempenhar concorrem para objetivos um bocadinho maiores, que concorrem para objetivos um bocadinho maiores e que concorrem para objetivos estratégicos. Eu defendo a criação de narrativas organizacionais que funcionam quase como mantra daquilo que é a vida naquela organização. Deixem-me dar-vos um exemplo. O Instituto Nacional para a Reabilitação, do qual o Luís faz parte, não é um espaço para dar respostas pontuais e burocráticas a pessoas com necessidades especiais. É um instituto que deve promover a plena integração das pessoas com essas limitações. Ou seja, no fundo, tem que se contar uma história que faça sentido a todos e que envolva todos. Enfim, não sei se fui absolutamente ao encontro da sua expectativa, mas tenho que colocar isto muito no papel que a gestão de topo tem na gestão das organizações. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que é da Maria João. Qual a perspectiva de entrada de millennials na administração pública? Eu não sei se sou a pessoa mais indicada para lhe dar essa resposta. Bom, desde logo, nesta casa em que o INA tem competências em matéria de recrutamento centralizado desde há muito tempo. Não faço ideia. O que eu sei é que a administração pública em Portugal vive num debate que não é sério e um debate que não é verdadeiro, que é um debate, porque é manicaísta, que é um debate em que à esquerda se diz sempre que é preciso contratar mais gente e à direita que se diz que é sempre preciso pensar mais gente. Ora, dizer que a administração pública precisa de mais gente ou dizer que a administração pública precisa de menos gente é falacioso enquanto não se perguntar o que é que a administração pública tem de fazer, quais é que são os volumes processuais para aquilo que tem de fazer, estimar essas necessidades de recursos e dotar a administração pública dos recursos necessários para o fazer. Respondida a esta pergunta, qual é que é o foco, qual é que é a necessidade
de resposta aos cidadãos e à sociedade, então sim, eu vou identificar quais é que são os recursos que necessito e perceber se tenho mais ou menos. É indubitável que há sítios que têm muito pouca gente para as competências que têm, mas também estou desconfiado que há outros que têm gente a mais. Portanto, no fundo, é perceber que resposta é que se quer dar e quais é que são os recursos necessários. Fazer aquilo que vulgarmente se chama dos weighted case loads, não é? Fazer uma avaliação de slot de trabalho e verificar que recursos financeiros e humanos é que são necessários para dar essa resposta. Se essa pergunta for feita convenientemente e a resposta for bem dada, então a perspectiva de entrada será tanto maior quanto maior a necessidade dessas respostas em concreto. Outra questão, a Madalena pergunta: quando a organização não comunica a visão, os valores e objetivos a longo, médio e longo prazo e os trabalhadores só sabem o que fazem, mas não sabem para que contribui o seu trabalho? Isto não é uma pergunta. Isto por acaso tem uma pergunta, ponto de interrogação, digamos assim, mas é mais uma afirmação e tem a ver com a necessidade de um comentário seu em relação a isto. Eu não sou daqueles que entendo que o trabalhador se deve confinar ao seu lugar e fazer o que o mandam. Enfim, o cenário que descreve é um cenário que é comum em muitas organizações e é uma pena, é uma fatalidade. Tem muito a ver com, às vezes, a falta de preparação das pessoas que desempenham cargos de direção. Acho eu. Pode ser intencional, mas se é intencional, devem ser escrutinados por isso, porque, de facto, em algum momento, não nos termos em que a Madalena coloca a questão, em que nada da visão nem da missão é passada, isso é estranho. Mas às vezes há decisões que não se querem partilhar na organização e eu percebo que em alguns casos isso tenha de ser assim. Mas normalmente não tem de ser assim, normalmente não deve ser assim. Ouça, é duas hipóteses. E eu começaria pela primeira e a mais séria, que é tentar, junto da chefia direta e da chefia a seguir, e tentar, de uma forma cortês, de uma forma positiva e empenhada, fazer chegar essas preocupações ao topo, para tentar, na sua medida, ajudar a que as coisas mudem. Não diga que isto não é possível, porque o bater de asas de uma borboleta nos trópicos pode causar uma pneumonia nos Estados Unidos e a crise pandémica é uma boa prova disso. Alguém que espirra em Wuhan contamina o mundo inteiro. Portanto, às vezes, pequenos efeitos têm grandes resultados. Eu recomendaria dar esse passo. Bom, o segundo é dizer hasta la vista e seguir em frente à procura de um sítio onde o seu contributo possa ser mais valorizado e a gestão possa ser mais alinhada. O António Joaquim de Albuquerque pergunta sobre a gestão do conhecimento, o que lhe parece o conceito sala de aula invertida? Não sei o que é. Podia tentar especular, não sei o que é, não conheço o conceito. Certo. Se tiver a oportunidade, entretanto, pela mesma via de dar uma noção, eu posso tentar responder, mas lamento. Certo. Então avançamos com o José Lambelho, que pergunta: o ato da escrita é fundamental para a estruturação e organização do conhecimento. Muitas vezes essa competência não é desenvolvida internamente. Como fazer para que cada um expresse sua sabedoria por meio da escrita? As organizações não têm de se disponibilizar para romper essa barreira da escrita e incentivar o registro do conhecimento acumulado pelos colaboradores? Zé, um grande abraço. Zé, eu conheço o Zé há muito tempo, trabalhámos na mesma organização aqui há uns anos. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante. A escrita ajuda imenso. A escrita ajuda imenso porque aquilo que nós achamos que pensamos, quando passamos a escrito, somos forçados a estruturar melhor as nossas ideias e estruturando melhor a questionar sobre as nossas insuficiências, sobre as nossas contradições. E, portanto, sim, a escrita é essencial. Mas, Zé, nós vivemos num tempo em que tudo parece, toda a comunicação quase que parece reduzida a 140 caracteres, não é? É a geração Twitter.
em que tudo tem que estar também confinado num curto espaço, numa mensagem muito bombástica, muito curta, que diga tudo. Eu entendo que sim, que a escrita é importante, a produção de bons relatórios é importante, mas as organizações não são espaços de grande literatura. E, portanto, ser capaz de, entre uma produção pessoal de escrita que ajuda a pensar, mas a capacidade de comunicar adequadamente para que todos os outros percebam, e essa comunicação e essa informação possa ser útil, há aqui um grande caminho de síntese. Não é? Portanto, enfim, não se pode esperar que sobre as múltiplas sobre os múltiplos eventos que acontecem numa organização, no topo, ou ligeiramente abaixo do topo, se consigam ler relatórios longos sobre cada uma dessas coisas. E, portanto, enfim, sim para estruturar o pensamento, não para comunicar organizacionalmente. A comunicação organizacional tem que ser mais curta e portanto, muito menos densa. Muito bem. A Sandra Amaro pede para repetir o nome da obra do Mintzberg que referiu. Eu sou gente conhecida. Olá, Sandra. É o Rise and Fall of Strategic Planning. Foi um texto um livro que o Mintzberg escreveu em 94, se não estou a erro. Muito bem. Só lhe pedi era para justificar, há aqui uma pessoa que pergunta se nós vamos disponibilizar o PPT, mas como o Dr. Pedro falou, não é? Sim. O PPT é apenas uma orientação para si, certo? O PPT era só aqui um conjunto de imagens que me pudessem ajudar a explicar melhor aquilo que eu estou a dizer. O PPT não tem nenhuma estrutura muito boa, nem sequer segue absolutamente a estrutura daquilo que eu vos apresentei e não dá suporte a nenhuma narrativa de uma forma consistente. E, portanto, enfim, é um acessório, não é nada, não tem nada de muito essencial. Pronto, nós vamos acrescentar que vamos disponibilizar esta gravação, tal como as outras que temos vindo a fazer no nosso canal do YouTube, do webinar. Só para avançar, porque temos muitas questões, vamos ver se conseguimos responder ao maior número possível. A Irene Ribeiro pergunta como compatibilizar esta gestão do conhecimento nova aqui, falada, com uma administração pública cada vez mais hierarquizada, sem partilha e envelhecida. Bom, eu não sei se... Eu sei que a administração pública é muito hierarquizada e burocratizada. Eu não sei se é cada vez mais hierarquizada e burocratizada. Há alguns sinais que apontam em sentido contrário. E depois também falar de uma administração pública é também um grande equívoco. Porque, na verdade, deste ponto de vista, existem muitas administrações públicas. Eu diria até que dentro da mesma organização existem muitas formas de gerir. Eu tenho sido muito crítico, quem me conhece sabe, sobre os processos excessivamente burocráticos que a administração pública, em alguns casos, vai promovendo, mas não queria ir muito por aí. E queria dar exemplos positivos. Um bocadinho como sinal de esperança de que isto é possível. E vou dar dois que me saltam assim de repente à cabeça. Esta iniciativa, ou ainda podia ficar à espera de melhor altura para voltar ao formato habitual. Mas no meio desta circunstância, avançou para esta iniciativa. E eu, pelo que posso ver, temos 600 pessoas em sala. 600 pessoas em sala! Que sala é que seria necessário e que deslocações é que seriam necessárias e que custos é que seriam necessários para ter 600 pessoas a conversar sobre isto? Imaginem se o orador fosse mais interessante que eu. Não é? Onde é que conseguíamos chegar? Conseguimos chegar muito longe. Eu ainda fiz isso e isto é um bom exemplo. Outro exemplo que me ocorre foi uma coisa que passou, enfim, foi muito propagandeada e que depois foi, enfim, ligeiramente menos anunciada e que agora faz todo o sentido. Foi uma iniciativa que este governo tomou
em dezembro de 2018. Foi o lançamento do programa 3 em Linha, que pretendia alinhar a vida profissional, familiar e pessoal, com um conjunto de medidas que depois os organismos deveriam implementar. Enfim, fomos todos forçados ao teletrabalho e, com isso, a tentar encontrar formas de conciliação da vida profissional com a vida familiar. Bom, mas o que eu vos quero dizer é que, enfim, se me permitem citar alguém de quem gosto muito, o fracasso não é final e o sucesso também não é completo. Enfim, na verdade, nós não temos que estar condenados ao fracasso e, quando atingimos algum sucesso, também não devemos pensar que já não há mais nada depois disso. Eu acho que há bons sinais de que se pode fazer melhor. Muito bem, avançamos com mais umas perguntas. A Wanda pergunta: o risco de ousar é possível com os prazos que se impõem tantas vezes na administração pública? Há de ser um compromisso? E como gerir esse compromisso com um modo de avaliação? Bom, não julguem que eu não sei. Enfim, a Jesus não disse, não tinha que dizer, eu desempenhei durante mais de 10 anos funções como dirigente na administração pública. E, portanto, eu sei bem como o dia-a-dia é brutalmente penoso para tanta gente, altamente pressionado com prazos. E eu queria dar uma palavra a essas pessoas. E se algumas delas nos estão a ouvir, fazer-lhes um agradecimento. Porque essas pessoas que mantêm o batente sem tempo de respiração são as pessoas que mantêm a resposta. Mas eu estou convencido, e aqui os dirigentes têm um papel muito importante, que por mais sobrecarregado que se esteja, ninguém melhor do que as pessoas que estão na prática conhecem as oportunidades de melhoria. As oportunidades de melhoria existem e as coisas podem-se melhorar. Enfim, eu salientaria muito o papel dos dirigentes intermédios nesta matéria. A capacidade de ouvir e de conseguirem reorganizar o trabalho. Se eu gastar uma semana, 2 semanas a reorganizar um processo, a perda de produtividade que eu tiver aí, posso recuperá-la depois se o processo ficar otimizado nas semanas seguintes. Eu sei que é um balanço muito difícil, mas não devemos, sob pena de, com mais carga, a pessoa afunda. E afundando, o serviço deixa de ser prestado. Portanto, a ideia de que é a única forma que temos, é a única forma que há de fazer as coisas, e, portanto, é por aqui que vamos, é suicida. Certo. No fundo, esta pergunta da Sónia Jacques também vem um bocadinho falar das mudanças na administração pública e da relação da gestão do conhecimento parece não se enquadrar numa administração pública com pouca cultura organizacional. É possível acreditar numa mudança profunda? Eu perguntas tão abrangentes e a falar tão genericamente sobre a administração pública tenho muita dificuldade porque, como vos disse, há muitas administrações públicas. Se não fosse possível, há uma coisa segura. Eu não estaria aqui a falar sobre este tema e não daria este módulo no Forgep que o INA organiza. Se não fosse possível, enfim, não era possível. E portanto eu não estaria aqui. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E o facto de vocês estarem aqui, e continuamos com 600 pessoas na sala, o facto de vocês estarem aqui é uma boa prova disso. Porque entre vós estão técnicos, estão assistentes técnicos, estão técnicos superiores, mas também estão dirigentes intermédios, eu não sei se estão dirigentes superiores ou não, mas também estão dirigentes. E todos, no seu lugar da organização, podem contribuir um bocadinho para isto. Eu acho que sim, acho que vale a pena continuar a apostar. Olha, temos muitas perguntas, temos muitas pessoas a dar os parabéns pela excelente apresentação. Vamos só terminar com mais uma e desde já peço desculpa às pessoas
para as quais nós não conseguimos responder, portanto, e terá que ficar para uma próxima oportunidade, talvez um segundo webinar sobre o assunto, seguramente. E dizer-lhe que a Sónia Pereira pergunta, no caso de funcionários que investiram na carreira, mestrado e especialidade, e hierarquicamente não é reconhecido por chefias e entidade organizacional, o que fazer para mostrar as competências adquiridas? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta não é de gestão de conhecimentos, é de gestão de carreiras e de gestão de expectativas e é de gestão de pessoas. E é, por acaso, a primeira vez que eu fui dirigente na administração pública, herdei um processo difícil chamado reclassificações. É uma figura que desapareceu do ordenamento jurídico português em 2009, mas que existia antes e que tocava muito essa questão, que era, bem, eu fazia aqui uma licenciatura, havia aqui um reconhecimento da licenciatura e da necessidade de técnico superior, eu mudava de carreira para técnico superior e, portanto, tinha aqui uma valorização. Depois, há aqui nuances disto, designadamente aquelas que nós podemos hoje perspectivar, que é até, às vezes as pessoas até já são técnicas superiores, mas querem outras oportunidades e outros trabalhos. E eu tive de gerir um processo difícil desse ponto de vista e especializei-me em dar más notícias. Mas não são más notícias as que eu tenho para dar em resposta a essa pergunta. O desenvolvimento de competências é feito com que propósito? Com o propósito de ascender na carreira ou com o propósito de aumentar o conhecimento e as competências do próprio? Se é feito para aumentar as competências e os conhecimentos do próprio, já há ganho. Se é feito para crescer na carreira e para crescer na carreira, então há que estar atento às oportunidades que surgem. E eu, nos sítios em que trabalhei com responsabilidades de dirigente, cuidei sempre de estar atento a essas circunstâncias. Não só a estimular pessoas a aumentarem as competências, mas também a dar-lhes oportunidades depois de mudarem de carreira. Nem toda a gente faz isso. Bom, mas quando não faz, a pessoa tem um mundo imenso à frente. E um mundo imenso de oportunidades. Agora, o que eu também sei, agora deixa-me dar aqui uma nota um bocadinho irónica, em contraponto, seguramente não era isso que tinha em mente, mas seguramente também é isso que às vezes acontece. Por mais respeito que eu tenha por alguém que estuda teologia, se eu vou fazer uma licenciatura em teologia e trabalho no Instituto da Vinha e do Vinho, se calhar não é muito útil. Portanto, escolher bem o que é que se vai estudar para ser útil à organização em que se trabalha. A organização não tem só por si a obrigação de dar novas oportunidades porque aumentem as suas competências. A organização deve ser sagaz e deve ser responsável, promovendo oportunidades a pessoas que fazem um esforço individual para melhorar as suas competências, mas se as competências forem úteis. Às vezes este balanço falha, enfim, há falhas dos dois lados, às vezes este balanço falha do lado do trabalhador. Muito bem. Damos mesmo por terminado, porque não vamos conseguir, mas tínhamos mesmo muitas questões e obrigado pela participação. Vou só mostrar, dar início a um inquérito, apenas pedir aos participantes para fazerem a sua apreciação relativamente a este webinar e vamos terminar, não antes... Sim, força. Enfim, eu trabalho no Instituto da Segurança Social, os meus contactos estão disponíveis na net, o INA tem os meus contactos e eu, se porventura houver alguma questão, enfim, que inquiete muito e que não tendo sido respondida aqui, quiserem ainda assim colocar-me, eu estou absolutamente disponível, claro. O meu é conhecido. Sim, podem enviar para o e-mail cursos@ina.pt e as colegas certamente vão direcionar essas questões para o Dr. Pedro, a quem desde já agradeço imenso a disponibilidade e por ter estado connosco esta uma hora, que já passa de uma hora, a partilhar connosco os seus conhecimentos, o seu vasto conhecimento, neste webinar sobre a Covid-19, riscos, oportunidades e paradoxos para a gestão do conhecimento. Portanto, uma vez mais, em nome do INA, eu agradeço
a sua presença. Um agradecimento também para o Dr. Luís Oriola pelo apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa, que nos tem acompanhado ao longo de todos os webinars. Ao Walter Gouveia, que também tem sido um apoio assíduo nestes webinars na concretização do apoio técnico. Iremos enviar o certificado de participação a todos via e-mail e também, mais uma vez, reforçar que este e tal como os outros webinars que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do INA. Dizer-vos ainda que o próximo webinar é já amanhã, dia 13 de maio, às 15 horas, e terá como tema Segurança e Saúde no Trabalho, um novo paradigma. Teremos connosco o professor Luís Conceição Freitas, diretor da pós-graduação em Segurança e Higiene no Trabalho na Universidade Lusófona. Podem fazer a inscrição ainda no site do INA, em ina.pt, e desde já agradeço a todos e a todas a presença e até uma próxima oportunidade e uma próxima sessão. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.